Minha primeira vez com uma mulher. Letícia foi o nome da paciência. Imagine uma menina calma e paciente. Era ela. Gente, uma garota tinha se apaixonado por mim. Foi o auge da minha vida. Porque além de eu parecer uma menina, eu era uma menina feia. E ela se apaixonou por mim. Nunca ninguém na vida tinha se apaixonado por mim. Até ela. Então, como a gente era amigos de evento, eu tentei gostar dela. Também por ser a primeira pessoa que acabou gostando de mim. De alguma forma, pelo que eu era, sabe? Só que, gente, sou gay e gay não gosta de mulher. Mas eu tentei, porque ela era uma pessoa muito legal comigo. Mas não deu muito certo, né? Nós nos conhecemos em eventos de anime e mangá. Eu estava de cosplay e desde então ela começou a me perseguir. Daí viramos amigos, eu me abria com ela se abria pra mim, nós contávamos os nossos segredos, compartilhávamos quem a gente ficava. Sabe aquela pessoa que a gente sempre tinha assunto, que nunca faltava assunto? Então, era eu e a Letícia. Gente, nunca ficava mudo, tá ligado? Toda vez que a gente ia sair junto, a gente tinha mania de cruzar o braço, sabe? Assim, um pegar o braço do outro assim e fica segurando. Então, a gente sempre fazia isso. Eu ficava com os meninos e as meninas na frente dela porque eu beijo mulher. Ela ficava com os meninos na minha frente. Às vezes ela beijava a menina também. Aí o tempo foi passando e um certo dia, o nosso grupo de evento, que era muitas pessoas, decidimos ir para o cinema. Lá eu comecei a me sentir um pouco pressionado. Ela foi, sentou do meu lado, ela começou a pegar minha mão, começou a acariciar assim, minha mão, sabe, de que tá querendo alguma coisa, colocava a cabeça no meu ombro. Eu colocava na cabeça dela, só que, tipo, eu tava sentindo que ela tava querendo alguma coisa ali. Não era só na intenção de amizade. Eu não vou mentir, eu não estava acostumado com esse tipo de assédio, sabe? Eu me senti bastante desconfortável. Mas aí acabou o filme, fomos todo mundo do grupo pro McDonald's, né, comer alguma coisa. E chegando no McDonald's, a gente tava todo mundo conversando, junto amigos, e ela foi e sentou do meu lado. Só que ela começou a se aproximar assim, de mim, sabe? Ela começou a comer, olhando pra minha cara, ela olhava pra minha cara, dava sorriso, eu olhava diretamente pro meu olho, e eu extremamente, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu literalmente tinha ela como amiga, só que eu estava começando a perceber outra coisa, outras intenções dela. Tanto que, nessa hora, ela chegou em mim e perguntou: Hiruki, eu posso te dar um beijo? Bom, eu beijava a mulher, meus amigos estavam tudo ali, eu não ia fazer ela passar vergonha, desconforto e falar não. Então, beijei ela. Senti o nojo porque a gente tava comendo, né? Tava com boca suja de lanche, mas beijei. Fazer o quê? Aí todo mundo tinha acabado de comer e ela tava toda bobinha pra cima de mim. A gente indo embora ponto pra pegar um ônibus e ir embora. No próximo final de semana ia ter uma festa entre amigos mesmo, na casa de um amigo meu. E fomos todo mundo. Mas ali eu não achava que ia acontecer as coisas que aconteceram. Eu tava tentando me permitir, sabe? Ficar com a mulher, dar a oportunidade de ficar com a mulher, porque ela era muito bonita, era bem cuidada, cheirosa, sabe? E era muito engraçado, porque, tipo, elas tinham um peito muito grande. E eu tinha mania de brincar com as meninas, com o peito, e fazer isso aqui, ó, balançar. Porque, tipo, eu nunca gostei de mulher, nunca me interessei. Então eu e minhas amigas, a gente tinha essa mania. Eu nunca senti nada, nenhum prazer, nenhum interesse pessoal nisso. Então, tipo, eu tinha até parado a brincadeira com ela, pra ela tentar amenizar um pouco. Mas fomos lá pra festa, né, todo mundo se divertindo, não estávamos bebendo porque as pessoas não bebiam. Então, tipo, era só refrigerante, era só suco, era brincar de Gengar, era brincar de RPG. Esses joguinhos mais nerd que era o que a gente fazia, jogava videogame, tinha batalha de Guitar Hero pra ver quem era melhor. E aí começou a acontecer as coisas. Ela começou a se aproximar de mim, ficar beijando meu rosto, vinha me dava selinho sem eu perceber, eu dando risada. Os meninos começavam a incentivar, né? Eu nem sabendo que eu era gay, eu tendo pego a maioria deles no sigilo, mas ficaram incentivando. E eu comecei a pensar, por que não? Vamos tentar, né? Não tem nada a perder. Então eu comecei a retribuir os beijos nela. Então foi acabando a festa, né? Eu morava longe e por ser um domingo, o ônibus tinha parado. Então eu não tinha aonde dormir. Ou eu dormia na casa do meu amigo, com os pais dele lá que tinham deixado claro que eu não queria ninguém dormindo lá. Ou eu ia pra casa dela, que era perto da casa dele. Então eu decidi ir pra casa dela. Eu juro que não foi com intenções nenhuma, gente. Porque foi, acho que, uma das situações mais vergonhosas da minha vida. Porque eu sou uma pessoa que me expresso muito. Eu não consigo disfarçar quando tem alguma coisa me incomodando, quando eu acho alguma coisa engraçada, quando eu tô com fome, independente do sentimento que seja. Eu não consigo esconder. Eu sou extremamente escarado. Eu sou totalmente caricato em relação a essas coisas. Então, gente, isso pode ter me ajudado um pouco, mas eu fiquei muito vergonhado por dentro, mas dando risada. Por quê? Vou contar pra vocês. Fui para a casa dela, tomei banho na casa dela, não tinha onde dormir, eu tive que dormir no quarto com ela. A mãe dela tava nem aí se eu era um garoto ou não era, porque
eu era mais uma menina do que um garoto. Então a mãe dela nitidamente viu na minha face, na minha voz, no meu jeito de andar, no meu jeito de vestir, que eu era uma pequena camponesa gay. Só Letícia que não via. E foi aí que tudo começou, gente. E foi aí que eu tive a minha primeira vez tentando ficar com uma mulher. Mãe dela foi dormir, anoiteceu, eu estava quase dormindo, ela veio pro meu lado pra tentar ficar comigo. Eu retribuí o beijo. Só que ela, não satisfeita com o beijo, ela foi colocar a mão. Sim, gente, funcionou, porque eu não sou de ferro. Só que o abajur dela estava ligado. O abajur dela era muito, muito claro. Parecia que a luz estava acesa. Então, eu beijava de olho fechado. Quando eu abri o olho, o negócio morria. Porque eu via que era uma mulher, né? E, tipo, nosso corpo não tava tão colado assim. Então, continuei tentando pra ver se ia, né? Beijava, ela começava a dar aqueles gritinhos, sabe, os gritinhos, mais baixinho, bem feminino. Isso fazia morrer mais ainda. Então, tipo, ficava um negócio assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Daqui a pouco ia estar com um efeito sanfona muito, muito louco. Aí, ela decidiu ir. Só que além de estar extremamente com vergonha, incomodado e fazendo uma coisa com uma mulher, que era uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum, eu estava ali me permitindo, eu comecei a dar sorrisinhos. Eu falava, Lê, não vou conseguir, não vai dar. E ela falou assim, não, vai dar sim, vai dar sim. Ela foi lá, tirou tudo. Aí eu vi aquelas peitos gigantescos, sabe? Aqueles peitos muito grandes. Ela foi, abaixou. Gente, na hora que ela abaixou a parte de baixo, eu juro pra vocês, eu olhei aquilo, eu dei um pouquinho de crise de riso, sabe? Porque eu nunca me imaginei pegando uma mulher e vendo aquilo na minha frente de uma forma que eu fosse usar. Dá pra entender, né? Ela não ficou constrangida porque ela já me conhecia. Ela sabia muito bem que eu era muito caricato, expressivo nas coisas que eu tava sentindo e nas coisas que eu sinto. Então eu dei risada. Não foi muita, foi uma risadinha. Eu vendo aquilo. Então, na hora que foi pro ato, eu olhei ela, aquele peito muito grande. Gente, morreu. O negócio morreu. Não quis mais subir de jeito nenhum e eu comecei a dar crise de riso. Porque era um peito muito grande e lá embaixo não tinha nada. E eu amo um peito de homem, sabe? Assim, desenhadinho, mamilo assim, retinho, bonitinho, sabe? E eu gosto de olhar lá pra baixo e ter alguma coisa pra poder pegar em formato cilíndrico. Caraca, sou muito gay. Então eu comecei a dar risada, porque eu não tava conseguindo controlar. Porque eu estava achando aquela situação extremamente engraçada. Então sim, eu fiquei rindo. E por ela ser minha amiga, então ela entendia, ela não se sentiu desconfortável. Porque depois de um tempo eu fui falar com ela, ela falou não, ficou de boa, que se sentiu muito confortável comigo. E que ela sabia que eu era, que a gente estávamos tentando. Então foi uma tentativa entre amigos que não deu muito certo, foi extremamente pavoroso pra mim. Eu dei muita risada, vocês não têm ideia da crise de gargalhada que me deu eu vendo ela ali. Eu ainda pedi pra ela poder apagar a luz pra ver se eu conseguir, porque se eu não visse, né, o corpo feminino, talvez desse certo. Só que aí ela começou a dar gritinhos finos. Não ajudou, gente, não ajudou. Gosto de homem. Oh, sabe, tem que ser gritinho grosso, gritinho mais masculino. Essas coisas que aí não vai morrer. Aí o bicho não morre. Mas eu tentei fazer minha parte como homem ou uma mulher, que não deu certo, não deu muito certo, mas eu tentei, eu tive a certeza do que eu gosto e o mais importante de tudo, eu me conheci melhor. Então, depois desse dia, eu nunca mais tentei, porque eu sabia que eu não ia conseguir e não teve mais nenhuma menina tão próxima, assim, dessa forma pessoal, que me sentisse confortável pra tentar, sabendo que eu poderia não vir conseguir e daria muita risada na hora, porque, gente, eu dou risada. Até com homem eu dou risada se eu vejo alguma coisa engraçada, se eu acho alguma coisa que não é tão normal assim, sabe? Eu dou risada. É normal mesmo, meu. Eu brinco, faço um monte de coisa. É engraçado ficar comigo. Mas essa foi a primeira vez que eu tentei ficar com uma mulher na minha vida em muitos anos e não deu certo. Gente, não deu certo. Mas espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Fala pra mim se vocês já tiveram alguma experiência parecida, tá bom? Esse foi o vídeo, então tchau, tchau!